Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Ao estudarmos esta lição baseada em segunda epístola a Timóteo capítulo 3, percebemos que o apóstolo Paulo faz um dos alertas mais importantes de toda a sua carta ao jovem pastor Timóteo. Ele descreve o avanço da apostasia, a deterioração moral da sociedade e os perigos espirituais que marcariam os últimos dias. Paulo mostra que os desafios enfrentados pela igreja não viriam apenas do mundo exterior, mas também de dentro do próprio ambiente religioso, através de pessoas que apresentariam aparência de piedade, mas negariam o poder transformador do evangelho. Diante desse cenário, o apóstolo orienta Timóteo a permanecer firme na verdade, lembrando-o dos ensinamentos recebidos desde a infância e da autoridade das sagradas Escrituras. A palavra de Deus é apresentada como a única fonte segura para ensinar, corrigir, repreender e instruir na justiça. Além disso, Paulo relembra as perseguições que enfrentou durante seu ministério e mostra que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus experimentarão oposição. Contudo, o Senhor permanece fiel para sustentar, fortalecer e livrar os seus servos. Assim, aprendemos que em tempos de engano, apostasia e relativismo espiritual, a segurança do cristão continua sendo a mesma: permanecer firme na palavra de Deus, que é inspirada, suficiente e poderosa para preparar o servo do Senhor para toda boa obra. Ponto 1. Os perigos dos últimos dias. Neste primeiro ponto, Paulo alerta Timóteo sobre as condições espirituais e morais que caracterizariam os últimos dias. O apóstolo não descreve apenas acontecimentos futuros, mas uma realidade que já começava a se manifestar em sua época e que se intensificaria ao longo da história. A mensagem mostra que a igreja precisa estar vigilante, pois os perigos não surgem apenas através da perseguição externa, mas também por meio de falsas aparências religiosas e de uma espiritualidade sem transformação genuína. Paulo descreve uma sociedade marcada pelo egoísmo, pela corrupção moral e pela rejeição dos princípios divinos. Ao mesmo tempo, exorta os servos de Deus a permanecerem firmes na verdade, sem se conformarem com os padrões deste mundo. Aprendemos que os últimos dias exigem discernimento espiritual, fidelidade à palavra e uma vida verdadeiramente transformada pelo poder do Evangelho. Tópico 1. Tempos difíceis. Paulo inicia sua advertência dizendo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A expressão últimos dias refere-se ao período compreendido entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Trata-se da era da Igreja, marcada pela expansão do Evangelho, mas também pelo crescimento da oposição à verdade. Os tempos difíceis mencionados por Paulo apontam para dias de grande corrupção moral, hostilidade contra a fé e enfraquecimento dos valores espirituais. O apóstolo mostra que essas dificuldades não deveriam surpreender os cristãos, pois fazem parte do cenário profético anunciado nas Escrituras. Aprendemos que a igreja precisa permanecer vigilante e preparada espiritualmente para enfrentar os desafios que surgem à medida que o mundo se afasta cada vez mais de Deus. Tópico 2. Características do mal. Paulo apresenta uma extensa lista de comportamentos que revelam a decadência moral da humanidade. Entre essas características estão o egoísmo, a avareza, a arrogância, a desobediência, a ingratidão, a falta de amor, a crueldade e o amor excessivo aos prazeres. O apóstolo mostra que a raiz de muitos desses pecados está no amor desordenado por si mesmo, que leva o homem a colocar seus próprios interesses acima da vontade de Deus. Além disso, Paulo alerta que essas atitudes podem infiltrar-se até mesmo no ambiente religioso, comprometendo a autenticidade da fé cristã. Aprendemos que a verdadeira espiritualidade não consiste apenas em práticas religiosas externas, mas em uma transformação profunda produzida pelo Espírito Santo. Tópico 3. Foge também destes, Paulo identifica pessoas que possuem aparência de piedade, mas negam o poder transformador do Evangelho. Elas demonstram religiosidade externa, participam de atividades espirituais e utilizam linguagem religiosa. Porém, suas vidas não refletem a transformação operada por Cristo. O apóstolo orienta Timóteo a afastar-se dessas influências, pois a convivência contínua com falsos exemplos pode enfraquecer a fé dos crentes. A recomendação
perseguição não é baseada em arrogância espiritual, mas em discernimento e proteção da vida cristã. Aprendemos que a fé genuína produz frutos visíveis de arrependimento, santidade e transformação interior. Ponto 2. Deus livra das perseguições. Neste segundo ponto, Paulo recorda suas próprias experiências de sofrimento e perseguição para encorajar Timóteo a permanecer firme no ministério. O apóstolo mostra que as dificuldades fazem parte da caminhada cristã e que nenhum servo de Deus está isento das lutas que acompanham a fidelidade ao evangelho. Ao mesmo tempo, Paulo destaca que o Senhor permanece presente em meio às adversidades, sustentando e fortalecendo aqueles que confiam nele. Aprendemos que o sofrimento não é sinal de abandono divino, mas muitas vezes faz parte do processo de amadurecimento espiritual e crescimento na fé. Tópico 1. As perseguições ao apóstolo Paulo relembra as perseguições sofridas em Antioquia, Icônio e Listra. Nessas cidades, ele enfrentou expulsões, ameaças, agressões e até mesmo o apedrejamento. Ao mencionar esses acontecimentos, o apóstolo não busca despertar pena nem exaltar seus sofrimentos, mas mostrar que a fidelidade ao evangelho possui um custo. Timóteo precisava compreender que o ministério cristão envolve renúncia, perseverança e disposição para enfrentar oposições. Aprendemos que o sofrimento não invalida o chamado de Deus. Muitas vezes, ele confirma a autenticidade da missão recebida. Tópico 2. O Senhor livrou de todas. Apesar das perseguições, Paulo declara que o Senhor o livrou de todas elas. Esse livramento não significa ausência de sofrimento, mas a preservação da fé, da esperança e do propósito divino. A Bíblia apresenta diversos exemplos dessa realidade, como Daniel na cova dos leões, os 3 jovens hebreus na fornalha e José na cisterna. Em todos esses casos, Deus não impediu a prova, mas manifestou seu poder durante a dificuldade. Aprendemos que o Senhor continua sustentando seus servos e transformando as adversidades em oportunidades para glorificar o seu nome. Tópico 3. Perseguições são inevitáveis. Paulo afirma claramente que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa declaração revela que a oposição é uma consequência natural da fidelidade ao Evangelho. Viver segundo os princípios de Deus inevitavelmente gera conflito com os valores de uma sociedade afastada da verdade. A perseguição não deve ser vista como sinal de fracasso espiritual, mas como evidência de compromisso com Cristo. Aprendemos que a verdadeira vitória não está na ausência de problemas, mas na perseverança fiel em meio às adversidades. Ponto 3. Toda a Escritura é inspirada. Neste último ponto, Paulo apresenta a resposta divina para os desafios dos últimos dias, a autoridade e suficiência das Sagradas Escrituras. Enquanto falsos ensinos se multiplicam e a verdade é questionada, a palavra de Deus permanece imutável, poderosa e digna de confiança. O apóstolo exorta Timóteo a permanecer firme naquilo que aprendeu desde a infância, reconhecendo a origem divina das Escrituras. Aprendemos que a Bíblia continua sendo a principal fonte de orientação, correção e crescimento espiritual para todos os servos de Deus. Tópico 1. Permanece naquilo que aprendeste. Paulo incentiva Timóteo a permanecer fiel aos ensinamentos recebidos desde a infância. O jovem pastor havia sido instruído nas Escrituras por sua avó Lloyd, por sua mãe Eunice e posteriormente pelo próprio apóstolo Paulo. Enquanto muitos abandonavam a verdade para seguir falsas doutrinas, Timóteo deveria permanecer firme no evangelho genuíno. O verbo permanecer transmite a ideia de continuidade, perseverança e fidelidade. Aprendemos que a estabilidade espiritual é construída sobre fundamentos sólidos da palavra de Deus e não sobre novidades passageiras. Tópico 2. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo declara que toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que sua origem está no próprio Deus e não simplesmente nas ideias humanas. A palavra possui 4 funções fundamentais: ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça. Ela revela a verdade divina, confronta o pecado, restaura o que está errado e forma o caráter cristão. Aprendemos que a Bíblia é o instrumento principal utilizado por Deus para transformar vidas e conduzir seu povo à maturidade espiritual. Tópico 3. Habilita para toda boa obra. O objetivo das Escrituras é tornar o homem de Deus perfeito, isto é, maduro e completamente preparado para servir ao Senhor.
A palavra capacita o cristão para enfrentar desafios, cumprir seu chamado e viver de forma agradável a Deus. Paulo enfatiza que nada pode substituir as Escrituras na formação espiritual do servo de Deus. Métodos humanos, filosofias e tradições podem ter seu valor, mas não possuem a autoridade nem a suficiência da palavra inspirada. Aprendemos que a Bíblia continua sendo a ferramenta indispensável para equipar o cristão para toda boa obra. Aplicação pessoal. Queridos irmãos, ao concluirmos esta lição, aprendemos que os últimos dias são marcados por grandes desafios espirituais, morais e doutrinários. Entretanto, Deus não deixou sua igreja sem direção. O apóstolo Paulo nos alertou sobre os perigos da aparência de piedade sem transformação genuína, mostrando que a verdadeira fé produz frutos visíveis de mudança de vida e santidade. Também aprendemos que as perseguições fazem parte da caminhada daqueles que permanecem fiéis a Cristo. Contudo, o mesmo Deus que sustentou Paulo continua fortalecendo seus servos em nossos dias. Acima de tudo, fomos lembrados de que a Bíblia é inspirada por Deus, suficiente para ensinar, corrigir, repreender e instruir na justiça. Em um mundo cheio de vozes conflitantes, ela continua sendo nossa bússola segura. Que possamos permanecer firmes na palavra, rejeitar os enganos deste século e viver de forma digna do Evangelho, sendo preparados pelo Senhor para toda boa obra e para a glória do seu nome. Amém.